Então, que a doce paz do nosso amado Mestre continue envolvendo a todos nós nesse clima fraterno e que unimos nosso coração, a nossa vontade de aprender e de estarmos juntos, né? E formando uma pequena, grande, média família, né? Pelo Espírito, não pelo sangue, mas pelo Espírito, porque essa, conforme Jesus ensinava, é a verdadeira família, né? A família consanguínea faz parte dessa família maior, que é a família de todos nós, de todos os espíritos que existem no universo, cujo Pai é um só, né? O nosso tema de hoje do Evangelho, no capítulo 2, trata de uma questão um tanto enigmática, né, em termos do próprio meio religioso, quando se pensa na figura de Jesus, né? Quem era Jesus, na verdade? Nós, na doutrina espírita, temos uma noção mais precisa, porque os espíritos vêm nos revelar, vários espíritos, né, vêm nos revelar o papel de Jesus, a sua origem, né, a sua condição enquanto condutor da humanidade terrestre, mas perante os homens, e principalmente na época em que Jesus viveu, né, ele causou muito questionamento, porque as pessoas que viveram ao tempo dele, aquelas que tinham maior proeminência na sociedade, se sentiram muito incomodadas pela figura de Jesus, né? A ponto de Pôncio Pilatos, quando Jesus lhe foi apresentado, né, ter questionado se ele era rei. Por quê? É a questão dos nossos conceitos, né? Os conceitos do homem. Naquela época, não havia praticamente conhecimentos espirituais, da vida espiritual. O que se sabia, o que se propagava, né, era o que vinha das mitologias, das crenças pagãs. Não havia uma noção exata, né, de quem fosse Jesus, de quem eram os profetas, por exemplo, né, de quem foi Moisés. Só se sabia dessas pessoas enquanto seres humanos, enquanto figuras humanas e aquilo que elas fizeram, né? Então, há essa passagem no Evangelho, que já foi citada aqui anteriormente, mas só para fixar a questão da realeza de Jesus, né? Porque é o tema da palestra. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. O pretório é o tribunal, né? Pretório é tribunal. E chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Era essa a ideia, não é, que se tinha, porque Jesus havia cativado muita gente e era seguido por muita gente, era adorado, era amado, era idolatrado, né? Jesus causava para muita gente um verdadeiro fascínio, né? As pessoas eram fascinadas por ele, porque ficavam perto, porque sentiam a vibração de Jesus, o amor que ele tinha, que era uma coisa natural, não era nada artificial, ele não forçava nada. A pessoa dele, ou seja, o Espírito, né, estava ali, irradiava esse amor naturalmente. Então, quem estivesse perto, num certo raio de distância de Jesus, sentia isso, né? E esse amor beneficiava muita gente, tanto que a mulher que tinha uma hemorragia, fazia 12 anos, né, fez o maior esforço só para esticar o braço e tocar de leve na túnica de Jesus, ficou curada na hora. Não foi a túnica que curou a mulher, né?
foi esse amor, foi essa energia, foi essa vibração de amor de Jesus e a fé da mulher principalmente, né? Então isso sempre foi muito importante. Então Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, porque Jesus era judeu, né? E como ele arrastava uma certa multidão atrás dele, então quem é esse homem, né? O que sabia de Jesus? Era o filho de um carpinteiro, era uma pessoa de uma família humilde, né? Família pobre, uma família comum, de classe média, digamos assim, né? Mas isso é que começou a incomodar as pessoas, porque se ele tinha esse poder, se ele arrastava essas multidões, e se ele falava coisas que as pessoas não entendiam e interpretavam de acordo com os seus temores, interpretavam Jesus de acordo com os seus temores, né? Então isso fez com que os fariseus, os saduceus, né, os rabinos, toda essa gente que fazia parte da casta religiosa judaica, ficasse incomodado, porque temiam que Jesus fosse ocupar o lugar deles, em termos de, digamos, condutor, né, do povo, da multidão, condutor espiritual, né? Então Jesus respondeu para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, que era o próprio povo dele, né? Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei. Se o teu reino não é daqui, você é rei, porque o seu reino é de algum lugar, então não é daqui, é de algum lugar. Mas por quê? Qual é o conceito de reino, não é? Por acaso Jesus nasceu numa família real? Não é? Era uma família de monarcas? O pai era rei, o avô foi rei? Jesus andava pelas ruas com a indumentária, não é, de um rei, com uma coroa na cabeça? Nada disso, não é? Então era o conceito que se tinha. Reino, o reino é dirigido por um rei, e o rei, naquela circunstância, durante muitos séculos, né, foi a figura mais importante numa determinada sociedade, as sociedades que tinham reis, não é? Os próprios judeus já tinham tido reis anteriormente, porque eles viam que outros povos tinham reis e eles quiseram ter reis. Eles trabalharam para que houvesse um rei dos judeus. E aí eles surgiram Saul, Davi, Salomão, né, os grandes reis de Israel. E Jesus era, pela tradição, descendente de Davi, né, numa escala bem distante, né, mas era a tradição. Respondeu Jesus então: tu o dizes que eu sou o rei? Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que o meu reino não é deste mundo. O Pilatos devia perguntar para ele: mas qual é o teu conceito de reino? Aí mudava tudo, mas ele não tinha interesse, né, em saber isso. Simplesmente ele se apegou na letra daquilo que Jesus falou e, considerando como rei, né, era alguém que estava, de uma certa forma, violando as leis vigentes, né, porque se ele era rei, não podia estar ali no meio da multidão, ele deveria estar num espaço político, não é? Colocando propostas, ou enfim, trabalhando para realmente ocupar o lugar que seria dele como rei. Então disse Jesus: eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus não veio para ser rei. No entanto, por ironia, né, o que é que fizeram os romanos quando crucificaram Jesus? Puseram uma plaquinha no alto da cruz, né, segundo todo mundo já viu. O que é que estava escrito naquela placa? Hein? I-N-L-I, né? Isso em português, né? Aliás, em latim.
Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Justamente para justificar, não é, a acusação de que ele estava afrontando a autoridade, de que ele estava violando a lei. E Jesus, quando diz, meu reino não é deste mundo, ele está apontando para um determinado tipo de realeza, não é? É isso que diz o Evangelho. O tema de hoje é a realeza de Jesus. Que realeza é essa? É a realeza como a do mundo? Ele é um rei como o do mundo? Ele vai ocupar um trono num palácio? Não, não é? Jesus, a realeza de Jesus está relacionada não com a sua condição social, mas sim com a sua condição moral. Jesus, como Espírito puro, que era, já ao tempo da formação do sistema solar, conforme revelado por Emmanuel no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, quando uma pleiade de espíritos, quando uma pleiade de Cristos se reuniu no mundo espiritual, não é, para deliberarem sobre a formação do sistema solar. Naquele momento Jesus já era rei, Jesus já era um espírito puro, já tinha um reino, não é? Mas não o reino no sentido da terra, não o reino no sentido do mundo. O reino, a palavra reino significa domínio, pura e simplesmente. O reino não é a circunscrição de um rei, é um domínio, e Jesus tem um domínio no mundo espiritual. E Jesus tem o domínio, naquela reunião foi decidido que ele teria o domínio de um dos mundos do sistema solar, que é o planeta Terra, né? Então o reino dele é de natureza espiritual, e na natureza espiritual não estão as condições dos reis humanos. Tanto que no primeiro capítulo havia aquela mensagem de uma rainha, né? A rainha de França, que quando chega no mundo espiritual vê que ela não era rainha coisa nenhuma, ela foi rainha na terra. No mundo espiritual não tem isso, né? Agora, tem espíritos que passam por mundo espiritual, e aí você pode vê-lo eventualmente com os trajes de um rei e tudo mais, e ainda se achando, não é? Digamos, o governante, né? de uma população, de um grupo, assim como há religiosos que estão vestidos a caráter, passam para o mundo espiritual, e o vidente vai vê-lo, lá está ele como um bispo, um arcebispo, um papa, um padre, né? Ou um representante de qualquer outra religião, porque é assim que acontece. Os espíritos, quando passam para o outro lado da vida, né? Se mantêm tal qual eles se encontram. E se na Terra estavam nesse meio, certamente eles ainda, num primeiro momento, pelo menos, né, vão se sentir na mesma condição, porque a maioria, inclusive, passa para o mundo espiritual ignorante dessa condição, ignorante de que desencarnou e agora está numa outra dimensão. Muitos, porque a Terra é assim, né? Muito poucos, eu diria, até mesmo dentro do espiritismo, do movimento espírita, tem muita gente que se diz espírita e passa para o mundo espiritual dessa forma. Por quê? Porque não estudam, como a Cristine acabou de falar, não há necessidade do estudo. Se você não estuda, você não vai entender o que está acontecendo, né? Não estou entendendo, estou aqui, mas eu estou falando, ninguém me ouve, ninguém fala comigo, ninguém responde o que eu pergunto. Claro, porque você está numa outra dimensão. O meio de comunicação é diferente, né? E você não pode mais se comunicar com os que estão vivos, né? Porque eles não vão te ouvir, porque você não tem voz. Você se comunica pelo pensamento agora. Então mudam essas questões. Por isso que o reino do Cristo é um reino diferente. A realeza de Jesus está ligada à superioridade moral do Cristo, e não a qualquer outra condição humana. Nem é pelo corpo, não é? Claro, o espírito puro, imagina o corpo de Jesus, puro,
100% saudável, absolutamente saudável, o corpo de Jesus, né? Tanto que precisaram matá-lo para que ele desencarnasse, senão ele desencarnaria numa condição natural e não doente, né? Como muitas vezes acontece conosco. De tal sorte que a realeza de Jesus, portanto, e isso vale para nós, não é? Como é que você será respeitado no mundo espiritual? De acordo com a sua condição moral, de acordo com aquilo que você fez. Se você fez o bem, evidentemente haverá festa quando você retornar ao mundo espiritual. Se você fizer o mal, não é? Aí a festa vai ser adiada, porque você será atraído para certas regiões do mundo espiritual, onde, como dizia Jesus, haverá choro e ranger de dentes, né? Então aí a dinâmica do julgamento, a dinâmica da avaliação da sua existência e também da preparação para as futuras encarnações será diferente, mas ocorrerá num dado momento, não é? Embora muitos ainda resistam, não queiram reencarnar, mas chega um ponto em que é compulsório. Então, trabalhemos aqui, nos esforcemos para adquirir uma certa realeza, ou seja, uma certa condição moral, fazendo o bem, praticando o bem, né? O mal nós praticamos naturalmente por causa da nossa ignorância, não é mais porque queremos praticar o mal, né? Alguns ainda infelizmente estão nessa condição, né? E outros ainda praticam o mal pensando que estão praticando o bem, porque foram mal orientados, mal instruídos religiosamente, e aí começam a fazer bobagens, né? E portanto vão sofrer as consequências dos seus atos. Então, que o exemplo de Jesus sirva para todos nós. Muita paz.